Pois bem, esse é mais um tema que eu vou explanar, sobre a nossa pátria, sua perca de direitos, nos dias atuais. Muitos omissos com medo da repressão acovardam como Tomé, que depois foi absolvido pela misericórdia de Deus. E Deus vai ter misericórdia dos que acovardam diante de um combate, libertação dos escravos, hoje proclamação da nova independência e república do justo no Brasil? Se há uma reação sem generalizar a todos os integrantes de um partido que pelo menos enquadra o Evangelho, aonde defender o Cristo é defender o Evangelho pela causa dos mais pobres, não da classe média alta, alinhados a governos preditadores, iniciantes, para se tornarem ditadores que escraviza e exila um povo, nação, Brasil. Diferente da pedagogia de vida de Cristo, que é a favor da vida e não da morte. O ar dos ricos colarinhos, milhares de pessoas, tanto sacerdotes, presbíteros, pessoas físicas, jurídicas, cidadãos, nas exceções. Mas muitos fazem aliança de alinhar colarinhos. Poucos se aproximam do Cristo vivo nos mais pobres, nos mais necessitados, que têm vida de manjedoura, que precisam urgentemente de vida digna, salários justos. Muitos não têm vida de manjedoura, né? Inebriam-se no mundo da fama, do egoísmo, né? Ainda que poucos, é a favor da defesa de direitos básicos. Muitos estão morrendo de fome no Brasil, quase ninguém faz nada. Há a classe dos mais pobres e a classe dos mais burgueses, que tem ar de espanto, o de espantar quando depara com Cristo nos vasos sofridos. Que alienados pelo amor mais o poder burguês, muitos têm amor mais o dinheiro como idolatria, fama. Ainda os contrários à liturgia do amor, que é o próprio Deus em nós. Por isso, irmãos, muitos atenuar e a reação de reagir contra Cristo nos irmãos, ferindo os princípios cristãos e sociais, de seguir os moldes da desobediência, da repressão, discriminação, idolatrando o poder nos meios sociais e religiosos. Muitos não testificam Cristo com a falsa representação apócrifa, anátema e desviada, contrários à liturgia do amor e do ministério dos justos e santos. Aqui deixo também de lado, a fé com as obras. A razão que existe hipocrisia e o profano, existe a verdade e o sagrado. Eis o livre-arbítrio, mas nas exceções. Mas muitos tantos sacerdotes, que são mesmo presbíteros, também pastores, bispos, diáconos e falsos cristãos, falsos leigos, também como pseudos cristãos, criam suas falsas pseudos comunidades egoístas, apócrifas, que estão fora do padrão de Deus e do ministério dos santos e justos. E contrário a Deus e da milícia, vem pactuando a outros deuses, a divindades e espíritos contrários. O espírito contrário do consumismo, da fama, que é contrário à vida de manjedoura do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Existem milhares que professam uma falsa fé, uma falsa caridade, falso avivamento, alinhado à falsa trindade, falsa revelação, falsa cura da alma, do espírito, que muitos caminham rumo ao inferno. Mas ao livre-arbítrio, luz ou trevas, estrada larga ou a estreita. Mas sabeis, irmãos, os que realmente representam Cristo, aos que obedecem, são poucos, e que não matam Cristo no próximo irmão, que seja cristão, presbítero, leigo, trabalhador comum, viajante, no próprio presbítero, ou que seja o próprio irmão diácono, ou padre, ou mesmo bispo, etc. Acontece, irmãos, de muitos fazer papel de besta e anticristo, o que opõe ao Mestre Jesus Cristo, ainda de querer sentar no lugar de Cristo, quando são desobedientes, de querer seguir seu próprio nariz, e também de sobrepor ao próprio Deus com espírito de rebelião, com o espírito contra a primeira autoridade, que é o próprio Deus. E muitos também acabam por viver somente seus mundinhos egoísmos, sem partilha da palavra e do pão. Que idolatrados ao poder, ao dinheiro, esquece do próprio Deus nos irmãos, ou que seja irmão presbítero, ou que seja irmãos,
leigos ou necessitados. Isso nas exceções. Ainda os contrários à igreja de manjedoura, inebriam com o calor da hipocrisia, da apostasia contrária à vida pautada no Cristo. Muitos banhos lavam-se no sangue pagão e vampirista, o dividem sacrifícios, represálias contra os mais pobres, inebriam com a doutrina filosófica pagã, contrário à liturgia do amor, da partilha dos lavapés da fé e obras e caridade. Por isso, muitos matam a Cristo no outro, isto, irmãos, nas exceções. Muitos são os desobedientes, muitos o são porque contradiz a vida de abundância gratuita a todos, de presente dado por Deus. Mas é de deixar de sobreaviso que milhares de pessoas foram tiradas do patamar da pobreza, miséria, enquanto outros governos que fizeram o contrário, tirar o que é do povo para favorecer a quem não tanto necessita. E governos seletivos de outros partidos, o que fizeram para o país avançasse? Muitos por medo não generaliza, porque nem todos são maus. Vejo quantos frutos bons, famílias que saíram da miséria, casa própria, hoje, projetos sociais, e hoje o que vê? Mais desolação, exemplo, venda de nossas empresas e muitos omícios. Daí porque só criticam quem implantou o progresso social? Deve generalizar, porque não damos conta dos problemas da vida, a causa do aborto, que é preservar a vida e importante, e tanto outras causas devem ser defendidas, a causa da vida. Mas ver também que tem outros fatores importantes na vida, a vida de progresso social, direitos implementados, salários justos e preservação da fauna, da flora, das águas e da não privatização das nossas instituições de subsistência, revenda do que pertence ao povo e não só de alguns. Isso deve ser analisado. Principalmente, termos uma espiritualidade sadia, pautada no Cristo, na doutrina social da igreja. Então, finalize esse tema. Então, muito obrigado.